O Senhor abençoe todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs e também o restante das pessoas que estão ouvindo, que vão se adicionando à meditação da palavra do Senhor. Recebam uma benção grande do Senhor e que, meu Deus, no final da meditação, na oração, que o Senhor ouça e faça os milagres, os sinais e dando bênção para vocês do jeito que Ele prometeu. O importante é que nós oremos e confiemos nele porque Ele está do nosso lado e Ele vai nos abençoar. Tudo é possível para o Senhor. E hoje vamos estar refletindo no livro de Mateus, Mateus 5, e vamos ler do 27 até o 32. Tem uns títulos menores aqui na Bíblia que falam Jesus Cristo e o adultério e também Jesus Cristo e o divórcio. Porque tem muitas pessoas que perguntam para mim ao respeito do divórcio, então vamos ver o que o Senhor ensinou ao respeito desse assunto aí. Então, em Mateus, no capítulo 5, no verso 27 até o 32, o Senhor diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. O Senhor disse isso lá em Êxodo 20, 14 e em Deuteronômio 5, 18, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, quando Ele deu a lei para Moisés. E Deus disse que não se fizesse adultério no meio de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus, neste momento, lembrava para eles esses mandamentos do Senhor. E ele diz: bem, na antiguidade foi dito que vocês não deveriam cometer adultério, mas eu digo para vocês o seguinte: eu, porém, vos digo, ele diz, que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la ou para desejá-la, ou tendo pensamentos, não é, de desejo ao respeito dela, porque é isso que significa cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Então, olhem esse adultério aqui. Nós poderíamos dizer que é um adultério espiritual, nós diríamos, porque só de pensar, só de olhar essa mulher, esse homem, tendo a sua esposa, tendo o seu lar, tendo a sua mulher, ela fica olhando para essa outra mulher e deseja ela, gosta muito dela, anseia ela e gostaria de possuir ela e se apaixona por ela, fica de olho em outra mulher que não é a esposa dele, só olhando as características e as qualidades físicas, talvez, sentindo atração por ela. Diz que isso já se chama adultério. Diz, já adulterou com ela em seu coração. Por causa disso, nós temos que nos cuidar muito disso. Nós temos que ficar prestando atenção nesses conselhos do Senhor para não cobiçar. É por causa disso que o Senhor, nos seus mandamentos, Ele também falava: não fiquem cobiçando os bens alheios, não fiquem cobiçando a mulher do seu próximo, não deseja ela, não olhe para ela com outros olhos, não fica desejando o que outra pessoa tem, o dinheiro dela, as riquezas dela, porque tudo isso aí é pecado diante de Deus. Isso aí está no meio dos mandamentos que o Senhor deu. Então, temos que ser muito cuidadosos, porque o diabo hoje está colocando muitas armadilhas para homens e mulheres nesse sentido. Mas quando nós acreditamos em Deus e queremos fazer a vontade de Deus e agradar a Ele, então nós também temos uma arma que Deus dá para nós, para que todas essas coisas não aconteçam na nossa vida, para que isso não aconteça. Ele nos faz fortes, Ele nos faz corajosos, Ele faz que a nossa carne, na nossa carne morram todas essas cobiças, esses desejos do que é alheio. E Ele sempre nos ajuda para que nós possamos agradar a Ele. Então, o Senhor, quando Ele fala aqui que o adultério já começa desde o coração, só de olhar para a pessoa, diz: e se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um de teus membros, ou que você perca um olho, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno.
Porque se você libera a sua carne, você faz o pecado ou os pecados, e então e a morte surpreende você, pega você de surpresa, essa pessoa vai direto para o inferno sofrer o tormento eterno. O Senhor Jesus, quando ele diz, e se teu olho direito te faz tropeçar, é melhor você ficar cego, basicamente, e você arrancar esse olho e ficar só olhando por um, o Senhor queria dizer, foge da tentação. Foge desse momento difícil, se você percebe que você vai cair, que você vai se desviar e você tem a sua esposa, mas você fica de olho em outra pessoa no trabalho, no escritório, então pede para o seu chefe te mudar de um lugar, te mandar para um outro lugar da companhia. Se você percebe que não consegue mudar de lugar porque a tentação ainda está lá, a mulher ainda está lá, aquela que você fica de olho nela e você fica cobiçando ela e o diabo coloca as armadilhas com ela e você não pode se mudar de lugar. Se você ama Deus, uma pessoa que ama Deus cria coragem e fala: eu vou me demitir desse emprego, eu vou procurar um outro trabalho, eu vou embora. Uma vez eu conheci um homem que ele estudava na universidade. Ele trabalhava no dia e de noite ele estudava na faculdade, a graduação dele. E ele tinha sua esposa, o seu lar, os seus filhos. E na universidade ele conheceu uma colega de estudo. E ele começou a ficar de olho nela, começou a olhar para ela com cobiça, desejando ela. O diabo armou para ele essa armadilha. Então, eles começaram a ter uma amizade, eles começaram a se falar de um relacionamento, não é? Eles começaram a se convidar, a ficarem juntos, beber um café. Começaram a ter uma amizade, até que esse homem, quando ele reagiu, quando ele percebeu e a ficha dele caiu, ele estava falhando com Deus e ele estava falhando para a esposa dele, ele estava traindo ela, ele estava sendo infiel. Mesmo sendo só de olhar, sendo só na cobiça, desejando aquela mulher. Mas então esse homem, ele disse, é melhor eu trancar a faculdade. Eu não posso continuar aqui, porque enquanto eu estiver aqui, ela também vai estar, porque nós estamos fazendo a mesma graduação, o mesmo curso, estamos no mesmo período. Então, a única solução é que eu vou trancar a faculdade. Então, ele trancou e não estudou mais. Ele procurou um outro jeito, uma outra universidade, um outro horário para ele estudar, outro lugar para ele continuar fazendo a graduação dele. Ele fez de um jeito muito sábio, porque dá para perceber que ele tinha temor de Deus. E antes dele cair totalmente na armadilha do inimigo, o que ele fez foi se retirar, trancar a faculdade. É isso o que significa quando o Senhor fala: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um de teus membros e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É isso que o Senhor quis dizer. Que a pessoa tem que fazer alguma coisa para evitar essa armadilha. Ele tem que fugir daquele lugar, do trabalho, da circunstância. Fazer o que ele precisar fazer para se afastar daquela armadilha e tirar dele essa armadilha que o diabo coloca para ele. Eu acho que Deus bateu palma para esse homem por ele ter feito desse jeito, por ter querido agradar ele e ter lutado pela continuação do lar dele. No verso 30 fala: se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém. É melhor você entrar no reino dos céus com só faltando uma mão no seu corpo, e não que você seja lançado no inferno com as suas duas mãos. É isso que o Senhor estava aconselhando, orientando, e eu acho que com essas duas ilustrações, esses dois exemplos que eu dei para vocês, vocês vão entender e compreender claramente o que significa. E também, se na sua casa, onde você estiver pagando aluguel e você acha uma tentação, uma armadilha lá do diabo, foge, sai de lá, vai para outro lugar. É isso que você tem que fazer. No possível, se muda de lugar para você evitar as tentações e desse jeito você vai agradar a Deus. No verso 31 diz: também foi dito, diz o Senhor Jesus, também foi dito na antiguidade, na lei de Moisés, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. O Senhor Jesus,
ele disse em outro lugar que Moisés deixou eles dar carta de divórcio porque o povo ele era duro de coração, eles eram rebeldes e por causa disso, porque eles não tinham Deus no coração, para Moisés conseguir resolver isso aí, ele disse, tudo bem, então podem se divorciar, mas o Senhor Jesus disse, isso aí não tem que ser desse jeito, tem que ser como Deus tinha feito desde o começo. E nós vamos ler isso mais pra frente. Então diz no verso 32, quando diz que na antiguidade eles podiam dar-se carta de divórcio, mas o Senhor diz, eu porém vos digo, diz o Senhor, que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, essa causa de fornicação aqui, dá para perceber que era porque a mulher, provavelmente quando ela casou, ela não era virgem. Provavelmente foi isso que aconteceu, que ela não foi virgem. Quando eles casaram, ele não achou ela virgem, então ele deu para ela uma carta de divórcio, porque como ela não era virgem, ele devolvia para os pais, ele não ia continuar com ela, porque naquela época era esse o costume também. E se nós formos pensar que ela, estando casada, ela fornicou, na verdade, ela pode ter sido estuprada, porque naquela época a mulher ela não saía de casa, ela ficava trancada, ela não tinha contato com o homem. Então, ela pode ter sido estuprada. Ou talvez ela pode ter feito algum adultério, mas era uma coisa muito difícil fazer isso naquela época. Era mais provável eles casarem e o homem não achar ela virgem e ele repudiar ela por causa disso e divorciá-la por causa disso. Mas qualquer uma dessas três coisas poderia ter acontecido. E o Senhor disse que era a única forma que ele poderia dar carta de divórcio. A única causa de divórcio seria essa, a fornicação, que ela tivesse se deitado com outro, ficado com outro. Mas o Senhor Jesus diz, no entanto, o que se casa com a repudiada comete adultério e, sucessivamente, os dois estariam fazendo um adultério. Tudo isso aqui o Senhor ensinou para os judeus. Ele estava ensinando para o povo judeu, dizendo para eles, vocês não estão cumprindo a lei de Moisés. Vocês não cumpriram a lei de Moisés. Moisés teve que aceitar esse divórcio para que vocês estivessem bem, porque pela dureza do coração de vocês, se afastando de Deus, porque se vocês tivessem a Deus no coração, Deus ia ajudar vocês e Ele faria que vocês fossem felizes e que vocês vivessem felizes no seu matrimônio para sempre, no seu casamento para sempre. Mas pela dureza dos seus corações, pela ignorância da doutrina que vocês tinham, aquela pessoa rebelde que não quis aceitar nem ter a Deus, pelo desconhecimento de muitas coisas, as circunstâncias acabaram forçando eles a se divorciarem, a se separarem. Porque todas as separações acontecem é por causa disso, porque Deus não está no coração de cada homem e de cada mulher. Ele não está no coração desse casal. O temor de Deus, o respeito para Deus, eles não têm. E eles também têm uma falta muito grande de conhecimento e doutrina do Senhor. Então, por causa de todas aquelas coisas, acontecem essas coisas graves na vida das pessoas. E o Senhor ensinava para que as pessoas aprendessem e daí para frente eles acertassem. Mas como que eles iriam acertar? Acreditando no Senhor. Porque eles teriam que aceitar o Senhor Jesus para que Ele conseguisse entrar nos corações de cada pessoa e ajudar eles a resolver os seus problemas, ajudar colocando amor e carinho no meio deles para que eles possam fazer as coisas do jeito certo, normal, reto. E dessa forma as pessoas estariam fazendo a vontade de Deus, elas estariam agradando a Deus. Então, neste momento, nós vamos passar para Mateus 19. Nós estávamos em Mateus 5 e agora vamos passar para Mateus 19 para falar da mesma coisa, do mesmo assunto, porque os discípulos voltaram a perguntar para o Senhor que ele explicasse melhor para eles, porque eles não tinham entendido bem o ensinamento. Em Mateus 19 diz que
Aconteceu que quando Jesus concluiu essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia do outro lado do Jordão. E seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então aproximaram-se os fariseus para colocá-lo à prova, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu para eles: não tendes lido que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher? Então vamos perceber uma coisa, que sempre aqui fala que era o homem que repudiava a mulher dele. Era o homem que abandonava ela, era o homem que pediu o divórcio dela, era o homem que falava, eu vou repudiar ela. E eles perguntaram, será que eu posso repudiar ela por qualquer motivo? Nós vemos esse fenômeno porque naquela época a mulher ela não tinha autoridade, ela não tinha direitos, ela só ficava trancada em casa, ela não tinha contato com homens, ela não ficava no meio da sociedade, indo em festa, em reuniões com homens, tudo era separado entre homens e mulheres, até ir no templo era separado. Então ela não tinha contato com homens. Então, o homem, ele tinha aquela liberdade, ele podia se apaixonar, ele podia ver muitas mulheres e ele se apaixonava. Então, ele procurava qualquer desculpa para conseguir abandonar, repudiar sua mulher, se divorciar dela e casar com as outras que ele ficava apaixonado. Então, o Senhor Jesus, quando perguntaram para ele se eles conseguiriam repudiar a mulher por qualquer motivo, ele respondeu: não tendes lido que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Vocês não leram isso na lei, que diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, ele vai se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne? Era muito difícil para eles esse ensinamento, porque eles nunca tinham realmente feito esse ensinamento. Naquele tempo, os homens ricos, eles poderiam ter até 4 esposas, eles poderiam ter também as suas concubinas. E mesmo assim, eles ainda queriam se divorciar. O Senhor Jesus, ele estava rejeitando todas essas ações. Então, no verso 6 fala: assim, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não o separe o homem, ou não separe o divórcio, não separe as traições, os adultérios, as fornicações. Nada disso deveria separar esse casal. Disseram-lhe então: por que, pois, mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E o Senhor disse para eles: por causa da dureza de vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, porém, não foi assim desde o princípio. Então, antes da lei de Moisés, não era assim, o homem não podia repudiar as mulheres dele. Eles respeitavam o seu cônjuge e também os costumes, a cultura deles. Mas já Moisés, quando ele permitiu o divórcio, eles viraram um pouco mais libertos e eles abusavam dessa circunstância para eles fazerem o que era melhor para eles, e desse jeito eles se afastaram da palavra de Deus e os mandamentos dele. E no verso 9 o Senhor diz: eu, porém, vos digo, qualquer quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ele fala de novo, e se casar com outra, cometerá adultério, e o que casar com a repudiada cometerá adultério. Como eles perguntavam para ele: Senhor, dá para se divorciar por qualquer motivo? E ele falava: não, só se for fornicação, ou se ela não for virgem, ou se ela foi estuprada, ou se ela realmente acabou ficando com outro homem que não é o esposo dela, ele pode pedir o divórcio. Então, no verso 11, os discípulos disseram para o Senhor nudez: se assim é a condição do homem com sua mulher, não convém casar-se. Porque eles acharam muito difícil esse ensinamento, muito forte. Eles perceberam que eles não poderiam cumprir com essas coisas. Como que eles poderiam se abster de não ter uma mulher? Como que eles poderiam viver sem um cônjuge? Eles pensavam que isso era impossível, difícil. O Senhor entendeu os pensamentos deles quando eles falaram: então, não convém casar-se. Mas não se casando, o Senhor sabia que, mesmo assim, eles sentiriam a falta, a necessidade fisiológica de se casar com alguém.
Então o Senhor disse para eles: nem todos são capazes de compreender esta doutrina, mas só aqueles a quem foi dado. Ele disse para eles: essa doutrina só vai ser recebida por aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são escolhidos por Deus. Só os filhos de Deus vão ter a coragem de receber esse ensinamento e de realmente fazê-lo, aqueles que entenderam realmente a doutrina, porque aqueles que não entenderam a doutrina faziam de um jeito inocente e ignorante. Eles faziam essas coisas sem saber, mas eles não percebiam. Mas depois que você já tem o conhecimento da doutrina, aí a pessoa já sabe que ela não deveria fazer isso, aí ela vira forte, corajosa, ela começa a ter fé, confiar em Deus, acreditar nele, obedecer o Senhor, se sujeitar a Ele, orar e pedir para Deus ajudar ele para que essa pessoa consiga ter o seu casamento para sempre, porque é um casamento que foi permitido por Deus. Deus uniu as duas pessoas e tinha amor. Então, os filhos de Deus, com estas ajudas do Senhor, o casamento deles vai durar até que a morte os separe. Então, isso aí não é difícil. Mas aqueles que estavam na ignorância, no desconhecimento da doutrina, no desconhecimento dos mandamentos e não tinham a Deus no seu coração por eles serem rebeldes e teimosos, é lógico que eles não iam conseguir cumprir esses mandamentos porque eram muito fortes, muito graves para a carne deles. Então, eles também falavam, então não convém casar-se, vamos viver a vida toda sem nos casar, esses homens falavam para o Senhor. E o Senhor viu que isso aí era impossível, porque não todos iam conseguir viver o tempo inteiro sem se casar, sem um relacionamento. Porque o corpo com certeza ia exigir deles, porque as necessidades fisiológicas deles iam pedir. Então o Senhor disse, pois há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe. Ele diz, nem todos são capazes de compreender, mas só aqueles a quem foi dado. Pois há eunucos, quer dizer, pessoas que não precisam fazer parte de um casal, ter um companheiro, que nasceram assim do ventre de sua mãe. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Nós sabemos, por causa da história, que nas monarquias, os reis, para cuidar das princesas, das rainhas, dos filhos dos reis, eles faziam alguns homens virarem eunucos. Quer dizer, na linguagem normal, eles castravam o homem para que ele não tivesse essas necessidades e desse jeito eles poderiam cuidar de todas as meninas, as princesas e as rainhas. Então o Senhor falava, esses são os eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há outros eunucos, diz ele. E há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmos por causa do reino dos céus. Então o Senhor dizia que por causa do reino dos céus, muitos iriam renunciar a ter um lar. Eles iriam dizer, eu não quero me casar, eu não quero ter um lar, porque eu quero dedicar a minha vida para trabalhar para Deus, evangelizar, ir pelo mundo, pregando, evangelizando, falando de Deus e trabalhando para o Senhor. Então, eu não posso ter um lar, uma esposa, uns filhos, porque eu teria que trabalhar para cumprir com eles, com os deveres com eles. Mas como eu quero servir para Deus, então eu vou viver sozinho, e do mesmo jeito virarei um evangelista para servir a Deus. E se diz que o apóstolo Paulo, ele foi um eunuco que se fez eunuco depois do Senhor fazer o chamado para ele. E diz que ele dedicou a sua vida para o Senhor, para a obra evangelizadora. E ele não quis ter dificuldades ou mais problemas tendo um lar, porque ele não poderia cumprir. Então, o Senhor Jesus estava ensinando essas coisas ao respeito daqueles que se fariam eunucos pelo reino dos céus. E o Senhor disse, quem é capaz de admitir isso, que admita, quer dizer, aquele que for capaz de entender, de compreender, de obedecer, de fazer as coisas do jeito que eu ensino para vocês, então faça-o. E se você acha que não consegue, que não é capaz, então ora para Deus, pede para Deus te ajudar, te guiar, te orientar, e Deus vai te ajudar. Mas o importante é que temos que agradar a Deus, temos que tentar agradar a Deus em tudo.
E aqui o que Deus queria, ou o que o Senhor estava ensinando, era para que as pessoas, ou os homens, eles agradassem a Deus nos seus casamentos, eles agradassem a Deus nas suas vidas de casal, agradando a Deus e se afastando desses adultérios, que não eram só os adultérios e as fornicações no físico, mas que também com o pensamento eles poderiam pecar, eles poderiam adulterar. É isso o Evangelho de Cristo. É isso o Evangelho do Senhor Jesus. Então, não é que é difícil, mas é que todos nós, nesta era do Evangelho que nós estamos vivendo, nós, se nos entregarmos para Deus com todo o nosso coração, com sinceridade, nós amamos a Deus e queremos agradar a Ele e fazer a vontade dEle, Ele vai nos ajudar. A todos Ele vai ajudar para tirar esses defeitos, para tirar essas coisas erradas. E Ele vai deixar que nós possamos cumprir para o Senhor com esses mandamentos que Ele nos deu, com todos esses mandamentos. Ele vai nos ajudar. Nós sozinhos não conseguimos mudar. Nós sozinhos não conseguimos tirar de nós esses pecados que tem na nossa carne, mas Deus consegue. E Ele o faz quando Ele vê um coração que se humilha, um coração que aceita, um coração que se dedica para Deus e se dispõe para Deus. Ele ajuda esses corações. Então hoje nós queremos que Deus esteja nos corações de muitos homens e de muitas mulheres, que eles se amem, que esses casais se amem, porque tem muitos que agora estão se afastando, estão se divorciando, que falam que acabou o amor. Ele começa a falar, já acabou o amor pra mim, e ela começa a falar também, acabou o amor pra mim. Então eu não quero que ele nem me toque, eu não quero que você fique perto de mim, quero que você se afaste, vamos nos divorciar. Então vem o sofrimento, a amargura, a destruição do lar, da família, dos filhos. Os filhos são os que mais sofrem nos divórcios, nas separações dos pais. Eles são aqueles que levam esse fardo, aquele sofrimento, eles se enchem de traumas quando eles ficam adultos. Então, por causa disso, nós temos que nos entregar para Deus com todo o coração, para Ele nos ajudar, nos entendermos, a nos amar, a ter o carinho, que o amor nunca acabe, que o carinho nunca acabe, que sempre se tenha compreensão no casal, que eles possam falar, que ele ouça ela e ela também ouça ele. Ah, você não cumpre comigo nisso e naquilo. Ah, você não faz isso comigo também. Ele fala pra ela, e você tem que cumprir isso aqui. E ela fala também, eu vou cumprir, mas você também tem que cumprir nisso aqui. E vocês têm que concordar tudo com a ajuda de Deus, porque é Deus quem está lá para ajudar os seus filhos e todos aqueles que querem agradar o Senhor. Então, muitos erraram, tiveram muitos erros, fizeram muitos erros na sua vida por não conhecer a palavra, por desconhecer a doutrina e não saber de muitas coisas, por não entender a Deus e não compreender a Deus. Mas agora que conseguimos entender e compreender o caminho do Senhor e queremos agradar o Senhor e amar Ele, então Ele vai nos ajudar para que nós possamos agradar a Deus em tudo, principalmente no casamento. Então, eu convido vocês, aqueles que estiverem neste momento sofrendo desses problemas de separações e divórcios, eu convido vocês para refletirem, para orarem e falarem para o Senhor ajudar vocês, porque é o diabo que está no meio do seu caminho, atrapalhando e colocando armadilhas e obstáculos para que vocês sejam destruídos e a sua felicidade acabe. E um dia, se a morte pegar vocês de surpresa nesse estado, então onde vocês irão parar? Onde é que vocês vão ficar? Em qual momento vocês acabaram caindo no mal? Em qual momento vocês acabaram caindo nas mãos do diabo? Então eu convido vocês para orarem e refletirem e pedirem para Deus, porque Ele é muito misericordioso e Ele vai ficar com cada um de vocês. Vocês têm que se compreender, deixar de ter orgulho, porque pelo orgulho vocês param de falar um com o outro e vocês têm que dialogar, que conversar, cada um tem que ser sincero e com sinceridade cada um tem que falar o que sente e Deus vai ajudar vocês, Deus vai libertar vocês.
Além disso, os filhos de Deus, eles não têm mais esse problema porque eles já entenderam e Deus vai ajudar eles. Mas para as pessoas recentes e as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de chegar na igreja, esse conselho também é para vocês. Clamem para o Senhor. Não vão agir de um jeito muito rápido, sem pensar. Pensem na felicidade dos seus filhos, na estabilidade da sua família. Agradem a Deus em tudo e Ele vai ajudar vocês. Vamos orar e pedir para o Senhor nos ajudar em todos esses assuntos para que possamos agradar a Ele como Ele merece. Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por la doctrina que tú nos enseñas. Gracias por tus mandamientos. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos para que sigamos por el camino de la perfección. Gracias, eterno Dios, por que tú estás también guiándonos, orientándonos y corrigiéndonos. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, queremos vivir en santidad en todo y que tú nos enseñes, Señor, y que tú seas dando comprensión, amor, cariño a todas las parejas, a todos los matrimonios, que tú les des bendición y que aquellos que están a punto de divorciarse, que no lo hagan, sino que ellos se reconcilien, que se comprendan, que se pongan al día contigo y que tú los bendigas, les des paz, les des felicidad, les devuelvas el amor, el cariño, así como lo has hecho con mucha gente que yo conozco, mi Señor, que tú les has dado ese amor para que ellos hagan las cosas bien. Padre bendito, también te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora y haz milagros y señales y prodigios sobre todas las personas que tengan diversas enfermedades, que tengan dolencias, que tengan espíritus malos como brujerías, hechicerías, maldiciones, que tú libertes a todos y los limpies a todos, Señor, y rompas esos yugos de esclavitud del enemigo y quites toda maldición. Señor, extiende tu mano. Ten misericordia, Padre, porque tu amor es grande, tu amor es para siempre. Tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos todo. Amén. La honra y la gloria sea para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos cantar para o Senhor coro. O coro 82, que chama Como as Horas do Dia. Coro 82. Como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará. Si vives en sus caminos en amor y santidad. Si vives en sus caminos en amor y santidad. Como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará. Si vives en sus caminos en amor y santidad. Si vives en sus caminos en amor y santidad. Bendito el nombre del Señor, que mi Dios me los bendiga a todos grandemente, los amo y los quiero mucho en el Señor.